dia! Vamos começar mais um vídeo então por aqui. Bom, como vocês viram no título do vídeo, esse foi um dia que eu não estava muito bem e posteriormente descobri que eu estava com dengue, tá, gente? Então nesse dia eu já apresentava sintomas da dengue e eu queria mostrar pra vocês como a disciplina é maior do que a nossa vontade, né? Então vamos acompanhar esse dia comigo. Como você pode ver, eu já tinha feito tudo que eu precisava fazer durante a manhã. Já almocei, estou com um pouco de dor de cabeça. Eu vou dar uma descansada antes de começar a estudar, porque se eu começar a estudar direto, eu não vou conseguir. Acabei de acordar, ainda tô com sono, preciso estudar. Vou parar pra fazer isso, trabalho que eu preciso entregar hoje. Vou explicar então o que eu vou fazer agora. Primeiramente eu vou fazer a minha tarefa, né? E a tarefa consiste em pegar uma cena famosa do cinema, roteirizar essa cena, transformando ela. Vou poupar vocês de escutar tudo que eu falei sobre a cena que eu escolhi, que é uma animação, porque eu amo animações, que é a animação do Rei Leão e aquela cena icônica do Mufasa, quando o Mufasa morre, que o Scar mata o próprio irmão. Enfim, foi essa cena que eu escolhi e é isso. A partir de agora, vocês verão um relógio na tela do meu notebook, porém isso é proposital devido às diretrizes da plataforma, né? E devido aos direitos autorais também, afinal eu estava assistindo a cena do Rei Leão que eu iria roteirizar mais pra frente. Falando um pouco do meu trabalho, que eu chamei de tarefa, mas enfim, gente, a gente releva isso, porque eu saí da escola faz pouco tempo, então algumas falas da escola ainda não saíram de mim, entre muitas aspas. Mas falando um pouco do trabalho, eu gostei muito desse trabalho, e eu gostei dele justamente porque era para fazermos roteiros, e eu sempre gostei muito dessa área. Terminei de assistir aqui, reassistir a cena, né? É muito bonita, inclusive, tem poucas falas, tem muita ação. Mais uma vez irei poupá-los da minha explicação, que é exatamente o que eu faria no trabalho, no qual eu escolhi a cena e eu quis modificar ela para que o Scar ficasse mais escancarado ainda que a culpa era do Scar, ao invés de jogar a culpa no Simba, igual ele fez na cena original. Agora sim, vamos falar então sobre disciplina. Como vocês puderam ver então, eu estava bem mal nessa semana, eu não queria fazer nada, literalmente, não queria estudar, não queria trabalhar, não queria fazer nada. E na terça-feira eu descobri que eu estava com dengue, isso era domingo, tá? Na terça-feira eu descobri que eu estava com dengue e aí eu entendi o motivo do meu cansaço. E eu me dei uma semana de descanso, por uma semana eu não fiz nada, ainda tentei retornar ao meu trabalho na sexta-feira, porém, infelizmente não deu certo. Mas nós não vamos discutir sobre isso hoje. Como eu disse, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre disciplina. Nesse dia eu tive que ter muita disciplina, porque eu tinha esse trabalho para entregar e tinha que estudar, porque as minhas provas estavam chegando. Nesse momento que eu tô gravando o áudio, provavelmente quando você tá assistindo esse vídeo, as minhas provas já se encerraram, eu já passei, graças a Deus, mas eu tinha que estudar para as minhas provas desse dia também. E assim nós chegamos no primeiro ponto. Eu não tinha opção. E isso é um ponto crucial para quando você quer ser disciplinada e passar por cima da sua vontade, porque a minha vontade era literalmente ficar deitada na cama o dia inteiro, mas eu não tinha opção, eu tinha que fazer aquilo. E isso me lembra uma coisa que meu pai me disse uma vez. Eu tinha que ir na academia, porém eu estava com muita preguiça, eu não queria levantar para ir na academia, eu não queria sair do meu sono, até porque eu estava numa época que eu estava dormindo apenas 6 horas. Hoje em dia eu entendo o quanto isso foi prejudicial, mas enfim, eu tinha que ir na academia naquele momento. E eu falei pro meu pai que eu estava com muita preguiça, que eu não queria levantar. E ele virou pra mim e falou assim: se você tivesse que ir trabalhar agora, se você tivesse que ir lá atender uma cliente no salão, você iria. E aí isso virou uma chavinha na minha cabeça, porque se eu tivesse uma cliente no salão, eu não teria opção, eu teria que ir lá. E porque a minha academia era uma opção?
Por que que era uma opção eu não ir na academia? Agora nós entramos em outro ponto e você vai precisar de um caderno, porque nós vamos fazer um exercício. No seu caderno você vai dividir uma tabela. Um lado, coisas que eu tenho opção, que eu posso escolher se eu vou ou não fazer, e coisas que eu não posso escolher se eu vou ou não fazer. E aqui você vai colocar tudo que você pode e o que você não pode escolher em relação à sua rotina. Vou dar alguns exemplos do que eu colocaria em cada uma. Coisas que eu não posso escolher: trabalhar, editar vídeo, gravar vídeo, essas coisas eu não posso escolher. Cuidar do Instagram da chácara. Agora eu vou falar algumas coisas que eu posso escolher nesse momento. Ler, eu posso escolher se eu quero ou não ler. Assistir série, eu posso escolher se eu quero ou não assistir série. Sair de casa com meus amigos ou com os meus parentes. E assim vai. Eu peço para que você, nesse momento, pause o vídeo para que você possa fazer esse exercício e coloque o máximo de informações que você conseguir. Vamos para a próxima parte do exercício, então. Agora você vai olhar para a tabela das coisas que você não pode escolher. A primeira coisa que você tem que analisar é: todas essas coisas que estão nessa tabela estão colaborando para você conquistar as coisas que você quer, que você almeja? Agora você vai analisar que essas coisas são as coisas que você tem um compromisso, ou seja, são as coisas que você não consegue de forma alguma se recusar a fazer. Então você vai dar prioridade para essas coisas. Porém, a gente não vai esquecer o outro lado da tabela, que são as coisas que você pode escolher. Agora vamos analisar então tudo que foi colocado na coluna das coisas que você pode escolher. Porque nós vamos entender as coisas que estão nessa coluna, das coisas que você pode escolher, porém elas são compromissos também. Elas fazem parte das coisas que você almeja, elas fazem parte do processo para conquistar essas coisas. Para exemplificar, vamos voltar lá nas coisas que eu disse que estavam na minha tabela, na minha coluna, na parte de escolhas. A leitura. Para mim, nesse momento, é uma escolha. Eu classifiquei como uma escolha. Eu posso escolher não ler. Porém, porque eu almejo conquistar, a leitura é muito importante. A leitura, para mim, influenciaria tanto no meu trabalho no salão, quanto no meu curso, quanto no meu trabalho no YouTube. Por quê? Porque eu trabalho em ambos esses locais com a comunicação. E para que eu passe uma certeza do que eu estou falando, para que eu passe veracidade, eu preciso ter um vasto vocabulário, eu preciso ter coerência, coesão, eu preciso fazer e criar frases entendíveis. Então tem várias coisas que a leitura poderia me proporcionar, talvez indiretamente, mas que fariam total diferença na minha vida, e por isso ela deveria ser um compromisso. Então agora que você entendeu o exercício, você vai fazer ele por completo, vai analisar todas as coisas que você colocou, tanto no lado das escolhas, quanto no lado das não escolhas. Após esse exercício, você entenderá de uma vez por todas o que é importante para você e o que te faz ser disciplinada. Acabei de terminar, acho que eu fui um pouco cruel, mais do que a cena já é. Vou colocar aqui no meu padrão de trabalhos, eu vou subir para o site. Eu vou fazer a aula 8 de Sociologia, que eu já comecei. Antes de dar continuidade, eu queria fazer um momento de desabafo aqui com vocês. Apesar de eu ter resumido bastante, o vídeo ficou bem grande em relação a esse desabafo, então eu resolvi reduzir, falando por cima mesmo do vídeo, como eu fiz anteriormente. No desabafo, eu falo especificamente sobre a questão do engajamento do canal. Por quê? Como vocês provavelmente já sabem, eu fiquei 1 ano sem postar. E anteriormente a esse 1 ano, eu tive algumas pausas grandes entre os meus vídeos, porque eu estava decepcionada com o engajamento. Eu fiz uma mudança de conteúdo brusca,
então o meu engajamento já caiu devido a isso. E depois disso eu fui me desmotivando a publicar os vídeos, então eu fui dando períodos muito longos entre um vídeo e outro. E isso pro YouTube, pro algoritmo do YouTube é péssimo, porque ele entende que você não é um bom criador de conteúdo, porque você não mantém o seu conteúdo sempre atualizado, né? E devido a isso, meu engajamento caiu muito, e agora que eu retornei de vez, o meu engajamento está péssimo. No dia que eu gravei esse vídeo, as minhas visualizações do vídeo que eu postei sobre como melhorar seus estudos, estava com apenas 19 visualizações. Então eu aproveito nesse momento também para fazer um apelo para você me ajudar com isso. E como você pode me ajudar? Principalmente compartilhando os vídeos. Compartilhar os vídeos é a melhor forma de me ajudar nesse momento e realmente assistir os vídeos até o final. E é isso, gente. Eu peço muita ajuda de vocês para que eu não me desmotive novamente. Eu vou continuar tentando, assim como eu sempre tentei, porque eu sempre gostei de estar aqui. Eu sempre quis isso, eu sempre almejei isso, desde os meus 9 anos. Então, eu faço esse apelo para vocês. E bora lá, gente, que a gente tem muito trabalho para fazer. Retornando ao assunto principal do vídeo, agora que você entende o que é realmente importante na sua rotina para que você conquiste as coisas que você quer, basta você entender que, independente do que você tenha que fazer, se você tiver que parar de ver os vídeos que vocês estão vendo, se você tiver que deixar de descansar um pouco mais, você tem que fazer essas coisas. Porque você vai conquistar as coisas que você quer a partir dessas coisas. E entender isso, lembrar disso é muito importante justamente para a gente ter esse motivo para agirmos. E é claro que vai ter momentos que você vai querer descansar, por exemplo, nesse dia eu estava doente, então queria descansar. E você vai ter que escolher fazer o que é preciso. Você vai ter que escolher porque você não tem opção. Então lembre disso. Quando você estiver desistindo, você estiver assim, nossa, tô tão cansada, quero descansar. Você vai virar para você e você vai falar assim, eu não tenho opção. Eu tenho que fazer isso. Porque é a realidade. Você colocou isso como compromisso. Acabei agora minha banho, porque eu vou sair agora.